Fala pessoal, boa noite. Vamos lá, aula 3 de Direito Penal. Vamos seguir. Para quem está marcando, vai ser aqui, ó, Teoria Geral do Crime e Conceito de Crime. Vamos falar desses dois tópicos hoje, só marcar para ficar cinza e marcar o tópico como estudado. Com isso, a gente vai ter estudado ali, ó, 16%. Vai faltar aquela outra parte ali. Direito Penal grandinho, mas também estamos na terceira aula ainda. Vamos lá, Teoria Geral do Crime. Hoje vamos falar de Teoria Geral do Crime. Acredito que não vai ser muito demorado, mas tem uns conceitos importantes, vale a pena depois ficar revisando, tá bom? Então vamos lá. É uma conduta, a gente vai falar do crime. O que é o crime, né? Teoria geral do crime, vamos teorizar aí. Vamos lá, para teoria. O crime é uma conduta, aí aqui tentei mostrar para vocês a conduta, é uma conduta previamente tipificada. Então vamos lá, aqui está a conduta do cara, uma conduta que previamente foi tipificada. O que significa isso? Conduta, a gente já falou, ação, omissão, aquela conduta, aquela ação ou aquela omissão. Previamente tipificado, ou seja, que antes da conduta, previamente, anterior à prática da conduta, ela estava prevista no Código Penal ou alguma outra lei especial penal, tá? Mas ela estava prevista, a gente botou o Código Penal aqui ilustrando, mas pode ser uma lei à parte, uma lei especial, prevendo essa conduta como criminosa. Então, previamente tipificada. Essa previsão tem que ser antes da conduta, certo? E aí nós temos um ilícito penal, a princípio, tá? Para ser crime vai ter que ser conduta previamente tipificada e tem que ser um ilícito penal. Ah, mas, Mafra, quando é uma conduta e está tipificada, não é um ilícito penal? Nem sempre, tá? Essa pode ser sido a conduta, essa conduta pode estar prevista no código ou em alguma lei, ou seja, é uma conduta previamente tipificada, mas ela não é um ilícito penal. Quando? Aí aqui no próprio Código Penal, a gente vai ter aqui, ó, exclusão da ilicitude. Ilícito, exclusão da ilicitude. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. Se for em estado de necessidade, que se a apostila entrar nesse detalhe nós vamos aprofundar nisso, mas se for em estado de necessidade, talvez a conduta seja uma conduta tipificada e não vai ser ilícita. Se for em legítima defesa, é uma conduta que estava tipificada, mas não é ilícita. Em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito. O excesso é punível, tá vendo? O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Ou seja, quando a apostila, que eu acredito que ela vai descer esse detalhe aqui, a gente vai estudar melhor. Mas é isso, ó, a legítima defesa é uma exclusão de ilicitude. Então seria uma conduta previamente tipificada que não é ilícita, logo não é crime. Para ser crime tem que satisfazer isso aqui também, ser ilícito. E o excesso, só para a gente fazer um adendo ali e já ficar atento a isso, a legítima defesa ela é o mínimo necessário para você se defender e acabou, certo? A partir do momento que você cessou a agressão que era injusta, você sentiu que cessou aquela agressão, você deve parar. Se você continua, você sai da legítima defesa e se torna um agressor. E aí tem que tomar cuidado com isso para não inverter os papéis sem querer, certo? Até o momento que a outra pessoa é o agressor e o que você está fazendo vem para parar a agressão daquela outra pessoa, é legítima defesa. Parou a agressão dela, ela não iria mais continuar, não teria mais como continuar a agressão, e você continua a agredir, você já não está mais em legítima defesa e passa a ser um agressor. Bom, é isso aqui. Então, para ser crime, vai ter que ser uma conduta previamente tipificada e tem que ser um ilícito penal, ou seja, não pode ser essas aqui, certo? Não pode estar com essas excludentes aqui. E que seja culpável. Então, vamos lá. É uma conduta previamente tipificada, que seja um ilícito penal, e depois, ainda que seja culpável, ainda que seja culpável. Não estava nessas excludentes aqui, mas pode ser que ela não seja culpável. Para quem estuda já direito penal, que tem alguma coisa, quem gosta de processo mnemônico aí, é o famoso IMPOEX. Para ela ser culpável, tem que ter imputabilidade, o sujeito tinha que ter uma potencial consciência da ilicitude. Não vou entrar nesse detalhe, depois a gente talvez fale dele, se a apostila pedir. Mas ele tinha que ter consciência, pelo menos uma potencial. Era possível ele ter uma consciência de que aquilo era ilícito, tá?
E exigibilidade de conduta diversa. Era exigível que ele praticasse uma outra ação e não aquela. Porque também, se não houver, não tinha como exigir que ele tomasse nenhum tipo de ação diversa daquela, você não tem como falar que é culpável. Certo? E imputável, a gente tem aí o famoso menor de idade, né? Nosso código, que a gente já falou até, que é puramente biológico o critério, se é menor de 18 anos é inimputável. Então ele já seria inimputável, ele não é imputável, já não é culpável, já não é crime que o menor comete, ainda que seja uma conduta, ainda que esteja previamente tipificada, ainda que seja um ilícito penal, que não esteja previsto aqui nessas excludentes, ele não é culpável, então não é crime. Por isso que se diz que menor pratica fato análogo a crime, e não crime, entendeu? E é isso. Seguindo um pouquinho, essa conduta ela também tem que ser praticada no dolo ou com no mínimo culpa. Dolo é vontade, ele tinha consciência e vontade de fazer isso aqui. Ou no mínimo culpa, mas culpa, que depois a gente também deve aprofundar, mas culpa, o que se deve guardar agora é quando a lei prevê, tá? Culposo, só vai existir crime culposo se a lei assim falar. Se a lei não falou em crime culposo, aí se agiu com culpa, é fato atípico. Ele não cometeu um crime. Para ser um crime culposo, a lei tem que dizer que ela pune também o culposo. Como regra geral, tem que ser doloso. Dolo, vontade de fazer aquilo, vontade de agir daquela forma. Se a lei não disse nada disso, não disse nada que o culposo também, que por culpa ele também será culpado, que ele também será um crime, não vai ser crime, tá bom? Então, a gente chegou ao famoso fato típico ilícito culpável. É isso que a gente destrinchou um pouco aqui embaixo. Então, para ser crime, tem que ser fato típico, ilícito e culpável, certo? No Brasil aqui, uma vez que o agente praticou isso, essa conduta, e é um fato típico, ilícito, culpável, é um poder-dever do Estado impor uma sanção a quem pratica. Poder porque é um poder dado a ele. Ele é quem pode aplicar uma sanção àquele indivíduo. E dever porque não cabe a ele não aplicar, tem que aplicar. Tá? Uma vez que ele agiu aqui em desacordo com a legislação. Então, o direito penal, ele é um ramo do direito público, certo? Não é do direito privado, é ramo do direito público. E que ele define o que o direito penal faz. Ele define as infrações penais, as penas e as medidas de segurança, certo? Medidas de segurança a gente vai encontrar no Código Penal do artigo 96 a 99, vai te explicar o que é medida de segurança, ali como é que ela é aplicada. Artigo 96 e 99 do Código Penal. Nós vamos falar rapidamente dela, depois se você se interessar, você abre o código, só digitar código, se não tem o código, digita aí Código Penal no Google, vai aparecer o Código Penal lá e você vai lá no artigo 96 e 99 e dá uma lida. Tá? Infrações penais. As infrações penais, elas podem ser crime ou contravenção penal, certo? Quando eu falo infração penal, é o gênero onde cabe crime e contravenção penal. Tanto o crime como a contravenção penal é uma infração penal. O crime está no Código Penal do artigo 121 ao 360 ou nas leis especiais. Veja que a gente vem repetindo algumas coisas, né? A gente vem ali batendo na tecla. Se você está assistindo todas as aulas direitinho, está fazendo teu caderno, isso vai entrar no sangue, vai ficar tranquilo, ainda que os conceitos ainda fiquem um pouquinho embaralhado para você. Mas só de você olhar, vai, porque a gente vai repetir bastante. Contravenção penal. Em suma maioria prevista na lei de contravenção penal. O que é interessante aqui? Que isso aqui é o gênero, dentro disso nós temos crimes de contravenção penal e que, a contravenção penal é um crime menorzinho, tá? É um crime menos grave. E aí teve autor que chamou ela de crime anão. Então, se você encontrar aí crime anão, é a contravenção penal, tá? Ele pegou aqui crime e botou crime anão. Contravenção. Enfim, o que você tem que saber é que infração é o gênero, que cabe crime e contravenção, todas são infrações gerais, infrações penais, e a divisão, o que é crime e o que é contravenção, é meramente uma construção política, tá? É um critério político. Porque hoje uma coisa que é crime, ontem podia ser contravenção, vídeo porte ilegal de arma, que é hoje muito mais severamente punido e já foi contravenção penal, foi o crime anão ali. Não vai nem preso necessariamente ali, ficar preso, né? Trancado, como a gente conhece. Enfim, mas a conduta estar aqui ou aqui
é uma construção política, são os políticos que vão, representando a sociedade, que vão estipular que determinada conduta é mais séria e deve ser punida de tal forma mais séria, e outra conduta é menos séria e deve ser punida de forma menos gravosa, tá? É um critério político. Não tem como a gente olhar puro e solto e falar, isso aqui então é cara de contravenção. Não, político. Aqui, a definição do que é crime, a gente vai encontrar no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, tá? E nós vamos falar delas agora aqui, ó. Lei de Introdução ao Código Penal. Vamos ler o artigo 1º? Artigo 1º. Considera-se crime a infração penal, ó, infração, que é o gênero. Então, crime, a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou detenção. Então, tudo é infração penal. Se essa infração penal, a lei combinou pena de reclusão e detenção, ela é chamada de crime. Viu? Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou detenção. Quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente com a pena de multa. Beleza. Contravenção, a infração penal, ou seja, de novo, a infração é uma infração, tudo é infração, mas vai ser chamada de contravenção, a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou multa. Vamos marcar? Ó, crime, pena de reclusão ou detenção. Então, se eu achar, falando que alguma coisa é uma infração penal e a pena dela é reclusão ou detenção, então é um crime. Se eu achar alguma coisa falando que é uma infração penal e a pena combinada a ela é uma pena de prisão simples, ó, não é reclusão, não é detenção, é prisão simples ou multa, é uma contravenção penal. Certo? Então, aqui está a definição. Crime e contravenção penal. Como eu tinha dito, nós vamos falar rapidinho aqui. Eu só vou ler para você essa parte. Se não, a Profila não aprofundou, não vejo tal necessidade, mas se você está gostando, se aprofunda, vai lá e lê o restante dos artigos. Código Penal, espécies de medidas de segurança. O que são medidas de segurança? Está aqui no artigo 96. As medidas de segurança são internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado. A falta desses aqui no estabelecimento adequado para tratar isso aqui. Sujeitos a tratamento ambulatorial. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança, nem subsiste a que tenha sido imposta. Ou seja, extinguiu a punibilidade, acaba também a medida de segurança. Isso aqui é só para você ter um conhecimento. A apostila não foi a fundo, também, pelo menos até agora, então também não vamos. Mas se você gostou, vai lá e lê o restante. Aspecto material, legal e analítico. Vamos analisar o crime agora sobre seus aspectos material, legal e analítico. Tá? A gente acabou falando aqui do analítico, o que é, mas vamos lá. Material. Lembra, quem está me acompanhando em outras aulas, eu não sei agora mais, tá? Num constitucional da vida ou num administrativo, talvez. Eu tentei te explicar ali o que é material e o que é formal. Material é matéria, coisa que está acontecendo, que está no mundo real, dos fatos, é chamado de material. Formal é o que está ali na lei, legislação, está escrito, está formalmente em algum documento, de forma formal. Formal é material. Material aconteceu, o mundo dos fatos, legal isso. E aqui se repete. Aspecto material, a gente está vendo o mundo dos fatos, entendeu? Está acontecendo? Não, tanto que materialmente uma coisa é crime quando ela lesa ou pelo menos expõe a perigo um bem jurídico. Se ela está lesando ou expondo a perigo um bem jurídico, aí sim é crime, porque crime é isso, a gente está pegando um bem jurídico, protegendo ele para que ele não seja lesionado, violado, né? E nem que ele corra o perigo de ser violado, certo? Então, materialmente, a gente vai ver se lesou ou expôs a perigo. Aí ele usa o exemplo do chorar em público. Então, uma lei que criminaliza chorar em público é crime. Legalmente é crime, porque a lei formalmente escreveu aquilo, de estar lá, formal num documento dizendo artigo tal, 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 tal. Chorar em público é crime. Então, formalmente não é crime? É. Tá lá tipificado de forma... Isso é um exemplo, hein, gente? Tá tipificado de forma lá, então tá formalmente é crime. Mas materialmente, para a gente entender o que é, esse exemplo é meio absurdo, mas é para a gente entender o que é materialmente. Materialmente, chorar em público lesiona o bem de alguém? Não. Expõe a perigo algum bem jurídico? Não. Então, por mais que legalmente talvez essa lei existisse, aquilo não seria crime materialmente. Porque materialmente, quando eu analiso a conduta, eu não vejo lesão
e eu não vejo expor a perigo nenhum bem jurídico. Então, poderia até ser legalmente, mas materialmente não seria crime. Pegou a ideia? Entendeu? Então vamos acabar falando aqui, ó, legal, a gente falou formal e material, legal é nada mais é do que o aspecto formal. Aspecto formal, aspecto material. Material, mundo dos fatos. Existe, está ali, causa lesão, o perigo. Aspecto formal, está formalmente tipificado. Ó, artigo 1º da lei de introdução, que a gente estudou agora há pouco, do Código Penal, diz que a lei combina a pena de reclusão ou detenção. Então, assim, no aspecto legal, ele está previsto? Ah, está previsto. A gente acabou de dar o exemplo que se criminalizasse isso, legalmente seria crime, mas materialmente não seria crime. Certo? E para final... Ah, tá. Ó, sistema dicotômico, só para lembrar que a gente falou. Sistema dicotômico, eu botei ele aqui de novo porque nós vamos falar de uns outros aqui e tem gente que confunde esse com o que a gente vai ver aqui. Então, o sistema dicotômico, infração penal sendo gênero, infração penal ela pode ser crime ou contravenção a depender do que foi dito aqui. Reclusão, detenção ou prisão simples, certo? Então, vamos lá. Aspecto analítico. Agora, analisando, quebrando e analisando o que é o crime, o que a gente começou a aula falando. Aspecto analítico. Nós temos a teoria quadripartida, tá vendo? Por isso que às vezes o sistema é o dicotômico. Isso aqui tá certo. Infração é um sistema dicotômico, crime e contravenção. Agora, para a teoria analítica, tínhamos a teoria quadripartida, que dizia que é fato típico, crime tem que ser. Lembra que eu passei a linha e falei que ele tinha que correr toda aquela linha logo no início da aula? Para eles, tinha que ser o fato típico, ou seja, está tipicamente claro, tinha que ser ilícito, não ter excludente de ilicitude, ser culpável, aquele impoex, e punível. Ele trazia essa conduta do punível, para ser crime ainda. Tá? Temos a teoria tripartida, fato típico, ilícito e culpável, que foi o que a gente estudou agora há pouco. Essa, portanto, a gente já vê que é adotada no Brasil de forma majoritária. Fato típico, ilícito e culpável. Passou por esses 3 aspectos aqui, é crime. Certo? Temos também a teoria bipartida, que diz que é fato típico e ilícito. Fato típico, passou por isso aqui, ó, fato típico e ilícito, opa, já é crime. Culpável é só um pressuposto para aplicar a pena, mas o crime ele já existiria quando fosse fato típico e ilícito. Ele teria cometido o crime, mas talvez não teria o pressuposto para aplicar a pena, mas teria cometido o crime. Aqui, se não é culpável, nem crime ele cometeu. Tá? Essa aqui tem defensores de peso, essa aqui tem defensores de peso, essa aqui, tripartida, é a que a gente adota. E a confusão que às vezes as pessoas fazem é porque a gente adota o sistema dicotômico. Aí o cara lembra dicotômico, 2, infração penal, crime e contravenção, e confunde com bipartida. Então é fato típico ilícito. Não, isso aqui é outra teoria, tá? Então eu coloquei aqui um lembrete que o sistema é o dicotômico e que não tem a ver com isso. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Beleza? Então, seguindo, a gente está finalizando a aula. Ó. Foi uma aula tranquila, alguns conceitos legais, mas bem tranquila. Eu trouxe para vocês, por enquanto, a apostila também não falou, não tocou no assunto, mas eu acho interessante, então trouxe para vocês. A gente falou sobre aspecto material. Ele trouxe um exemplo esdrúxulo do chorar em público, mas eu trago para vocês algo do mundo real, que se a apostila mais à frente tratar, nós vamos descer e aprofundar nisso. Aqui eu não vou aprofundar, só vou te dar um exemplo que existe isso no mundo dos fatos. Cara, às vezes uma conduta é legalmente crime. Tá vendo aqui que o princípio da insignificância, né? Um cara pegando um pacote de biscoito no mercado e colocando aqui porque ele tá aparentemente está querendo induzir aqui que ele está cheio de fome, que ele não tem condições e que ele pegou isso aqui para poder comer. E aí ele saiu e foi embora e ninguém viu. Isso aqui seria uma conduta que legalmente seria crime, por quê? Porque está prevista no código, seria furto, né? Ele furtou alguma coisa, pegou coisa alheia, móvel de alguém, levou, furtou. Então, assim, ele seria crime se a gente passasse pelo aspecto analítico. De certa forma, ele talvez passaria aqui fato típico, é ilícito, é culpável, mas quando a gente faz uma análise do aspecto material, o que é o princípio da insignificância é isso, é não punir esse cara e dizer que ele nem praticou crime, porque materialmente aquele fato não seria crime, porque ele não lesou de verdade o patrimônio de ninguém, apesar dessa lesão aqui ter sido um pacote de biscoito de um mercado, mas quando você analisa todo o contexto, o que é um mercado, quanto é aquilo ali, não seria uma lesão nenhuma. Tem crítica, não vamos entrar na crítica, eu quero que você entenda que isso existe. Crítica, depois a gente conversa.
Mas aqui ele não lesou, então um pacote de biscoito não faria nenhuma diferença para o mercado, então ele não expôs a perigo ninguém e nem o bem jurídico de ninguém. Então aqui teria alguns conceitos, ó, que para quem gosta do mnemônico MARI, que é mínima ofensividade da conduta do agente. Porque houve uma ofensividade, ele ofendeu um bem jurídico aqui do mercado grande, levando um pacotinho de biscoito. Houve uma ofensividade, mas ela foi tão mínima da conduta desse agente aqui que se ele ainda não fez essas outras coisas aqui, será insignificância, ou seja, a ausência de periculosidade social da ação, socialmente isso aqui não gera uma periculosidade, reduzido o grau de reprovação do comportamento, não vão reprovar tanto esse comportamento dele, estava com fome, ele não tinha outra coisa, tinha que comer, foi lá e pegou, e a inexpressividade da lesão jurídica, ou seja, a inexpressividade, que eu te falei, um pacote não expressa nada do mercado. Então, para quem defende isso aqui, e hoje é uma corrente que está indo, seria um princípio da insignificância, esse fato seria insignificante porque materialmente ele não é crime, porque materialmente ele não lesa e nem expõe a perigo bem jurídico nenhum com essa conduta. Diferente se ele fosse aqui, se ele chegasse aqui mesmo com a fome e tudo, e tivesse violência ou grave ameaça a alguém, roubasse, botasse uma arma na cara da pessoa, ou mesmo qualquer tipo de violência ali, já não seria, porque ele já estaria, não seria, o grau de reprovabilidade não seria reduzido, não seria a mínima ofensividade, já está ofendendo outra pessoa, integridade, então não seria. É em casos específicos que você consegue dizer que materialmente aquela conduta não seria crime porque ela não lesou e nem expôs a perigo bem jurídico nenhum. Quando o cara ameaça alguém, ele já está botando, pelo menos gerando perigo a um outro bem jurídico. Beleza? Eu queria trazer essa coisa do princípio da insignificância, porque é o que acontece hoje em dia, a gente escuta por aí, depois a gente pode aprofundar, e para você entender essa parte aqui do material, como na verdade tem essas coisas aí mesmo, tá bom? Agora aqui, ó, para você entender melhor, cara, eu trouxe aqui, se você chegou até aqui, no link da descrição do vídeo, você encontra um site. Dá um pulinho lá no site, que no site tem várias matérias, ó, que eu já gravei. Tá tudo no YouTube também, você vai encontrar no YouTube. Mas lá no site ele está organizado, você vai ter um menu organizado por matéria e vai ter um menu organizado assim, ó. A aula, o PDF da aula. O que é o PDF da aula? É esses slides que a gente usou aqui durante a aula, você vai conseguir baixar ele para um PDF. Questão do lado, você vai para um formulário para fazer algumas questões que vão ser sobre a aula. Então você vai testar sobre a aula. E embaixo, quando tem o vídeo de correção das questões, a gente tem um vídeo de correção das questões aqui, onde eu estou circulando aqui. Isso é interessante porque, vamos lá, esse PDF da aula, quando você clica nesse botão, você baixa um PDF da aula. O PDF da aula são nada mais nada menos que o slide que a gente usou. Só que o slide que você usou, quando eu colocar lá com o PDF disponível, você vai ver aqui esses símbolos aqui do YouTube, tá vendo? Nesses símbolos do YouTube, quer dizer o seguinte, que eu já preparei a aula já entrou no ar. Essa aula que a gente teve aqui agora. E eu vou cortar ela em pedacinhos, falando de cada assunto. E aí, quando eu colocar aqui, se você estava lendo o PDF para relembrar e está com dúvida, se você clicar, se você estiver no meio digital, né, lendo PDF no telefone, no computador, se você clicar nesse símbolo aqui, ele vai abrir a aula, mas ele não vai abrir a aula inteira. Ele vai abrir um corte da aula, só falando sobre aquele tópico. Então você vai assistir um minutinho de vídeo, às vezes até menos, que já está respondendo sobre aquilo. Se você por acaso ficou com alguma dúvida, estou lendo aqui. Calma aí, mas isso eu não lembro direito. Nesse exemplo que está aqui, averiguação. Pô, quem são os personagens da averiguação mesmo? Ele falou aqui, mas deixa eu ver a explicação. Aí você vai clicar aqui. Quando você clicar aqui, ele vai para o vídeo da aula, mas só para o minuto que fala sobre os personagens da averiguação. Acabou. Então é uma ajuda que eu estou te dando aqui para você conseguir otimizar os seus estudos. Aqui as questões também é interessante. Aqui é a aula, tá? Aqui a questão também é interessante que você faça, porque se você errar a questão, você vai receber um feedback no teu e-mail dizendo que você errou aquela questão e que aquilo que você errou está no 13º minuto do vídeo. Você pode ir lá, adiantar o vídeo até aquele tempo e assistir só aquilo que você errou, que de repente você ficou disperso na aula e não prestou atenção, certo? É uma forma de te ajudar, esses tópicos todos aqui, então aproveita bastante, está tudo lá, vai no site e pega. E aí eu peço a vocês aí, para que não esqueçam de fazer aquela contribuição se eu estou te ajudando. Você viu o trabalheira que dá, estou tentando entregar com o maior carinho, um negócio bem feito, o PDF, com cortes do vídeo, com otimização do estudo. Então, se você puder me abençoar ajudando, eu vou agradecer. E aí, se você estiver ajudando,
Faz o seguinte, lá no campo do Pix, tem uma mensagem para colocar, não tem? Coloca qual foi a aula que tu assistiu, a aula 3 de penal, no caso dessa aqui. Só para eu saber de onde está vindo, qual é a aula que está te agradando, qual é a aula que está legal. Isso vai formando um termômetro legal para mim. Não se esquece de inscrever no canal e dar aquele joinha, porque eu estou virando um YouTube pelo visto. Valeu, galera. Um abraço a todos e bons estudos.